Crescer é necessário. Então precisamos sim do leite para depois consumir o sólido. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. O assunto de hoje é necessário crescermos na fé. Abre comigo a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 11 e 14. E depois, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançado de novo à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Neste contexto, os hebreus, eles estavam há bastante tempo na caminhada cristã e ainda não cresceram na fé. Eles tinham necessidade do leite. Eles ainda eram crianças na fé. É muito comum a gente ver isso em nossos dias. Pessoas há anos na igreja e parece que não entenderam nada. Ficam fazendo perguntas de bebês. Por exemplo, tatuagem é pecado? Beber é pecado? Fazendo perguntas que não era para pessoas que já estão há anos na igreja fazer. Quando se é novo convertido, que ainda está aprendendo, é comum que se faça esse tipo de pergunta. Mas depois de um certo tempo, é necessário que a gente avance, que a gente cresça. Sabe, depois de anos de conversão, é necessário sim que a gente cresça na fé, que a gente vá para o alimento sólido. É necessário, antes disso, a gente consumir o leite, porque muitas das vezes há locais, há igrejas que o leite, ou seja, a base da fé, não lhe é ensinada corretamente. Acredito que seja por isso que há tantos eternos bebês na fé. Então é necessário sim que haja um ensino sobre a base do cristianismo, sobre a base da nossa fé, sobre o que nos salva, o que nos condena, coisas fundamentais, para que haja sim um crescimento, para então avançarmos. Neste caso, em Hebreus, não foi falta de ensino, foi pela preguiça deles, como diz na própria palavra. E por causa da preguiça deles, é que eles continuavam querendo o leite, precisando do leite. E também isso acontece em nossos dias. Há a questão de as pessoas não terem sido ensinadas corretamente, mas há também essa questão da preguiça. Pessoas que só sentam no banco e parece que não entendem nada do que é ensinado, do que é pregado. Como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Isso acontece muito. E parece que essa pessoa ela fica uma eterna aprendiz do evangelho. E não consegue nem ensinar para outras pessoas. Não consegue instruir outras pessoas. Sabe? Isso é muito comum. Então que a gente aprenda a largar a preguiça. Largue a preguiça, leia a palavra de Deus, busque, ore. É necessário que a gente cresça. E eu aqui dou um conselho para vocês. Reflitam nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, reflitam nesses livros. Claro que é necessário que a gente leia toda a palavra, mas tire um tempo
para ler sempre os evangelhos, que nos alimentam e nos ajudam a crescer. Ali nos é instruído muitas coisas. É o próprio Cristo nos ensinando coisas básicas da fé. Para que a gente possa avançar e crescer, é necessário que a gente sim aprenda o básico, que a gente largue a preguiça, fique com os ouvidos atentos, que a gente consagre os nossos ouvidos, os nossos olhos a Deus, para que a gente entenda, para que a gente se alimente do Evangelho. E assim, para irmos para o alimento sólido, Deus quer que a gente navegue na sua presença, que a gente venha aprender muito com Ele. O próprio Espírito Santo quer nos conduzir a estar mais próximo de Deus. Ele quer nos guiar. Então que a gente se permita ser guiado pelo Espírito Santo e ser ensinado por Ele. Só assim avançaremos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus continue tendo misericórdia de todos nós, para que a gente possa continuar crescendo nele. Amém? Eu gostaria de saber a tua opinião. Então, a pessoa que tem dificuldades em aprender as coisas de Deus, conhece uma pessoa assim? Compartilha com essa pessoa, compartilha nos grupos da igreja, da escola, enfim. E se tu esqueceu de deixar o like, deixa aquele like que é muito importante, que nos ajuda a impulsionar o canal, e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.